sou a doutora Gabriela, sou médica do estilo de vida e hoje vou fazer uma das coisas que eu mais gosto e amo, que é compartilhar. E hoje eu vou compartilhar um assunto super interessante e é uma queixa muito usual no consultório, que é sobre libido. E não teria pessoa melhor para conversar comigo do que a doutora Flávia. Vou deixar que ela se apresente. Flávia, fala aí um pouquinho sobre você. Olá, eu sou a doutora Flávia, sou ginecologista obstetra. Sou uma goiana que foi criada aqui no Pará e tem 2 anos que eu quis voltar para casa, optei por Parauapebas. Estou muito feliz com a minha escolha, graças a Deus está dando tudo certo. Em pouco tempo aí, mas já tem um caminho que eu já me orgulho bastante. E a gente está aí para ajudar, para compartilhar. Realmente é uma queixa muito comum. É um assunto que é abordado em praticamente 90% das consultas ginecológicas. Então, precisa ser conversado, precisa ser discutido, né? É um assunto que incomoda, é um problema que incomoda e precisa ser resolvido. Então, a gente está aqui para ajudar, tentar esclarecer um pouquinho aí para vocês as dúvidas. Exatamente. Quero saber o que vocês acharam do assunto. Se vocês acham essa questão de libido feminino um assunto que deve ser discutido, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir mandando nos comentários que a gente vai tentando responder, tá? Primeiro, eu quero falar sobre essa queixa recorrente, né? As mulheres que chegam no meu consultório, eu posso falar aí hoje em média, mais de 70% das minhas pacientes tem essa queixa de baixo libido. E a maioria, ela já ali fala assim, doutora, né? Meu libido tá zero. Tem uma paciente até que falou esses dias, tá abaixo de zero. E é por causa da minha parte hormonal. Ela já fala que o libido tá ruim, ela já dá o diagnóstico por causa da parte hormonal. E aí eu queria conversar com a Flávia se ela tem essa mesma queixa, né, no consultório, como que é a rotina e a experiência que ela tem com isso. Sim, é uma queixa muito comum, como a gente comentou. E assim, desde mulheres jovens, 20 e poucos anos, até a menopausa, que daí, assim, piora bastante. E que realmente pós-menopausa é uma questão praticamente só hormonal, né? Mas pacientes jovens, assim, já é comum essa queixa. Então, a maioria já realmente liga à alteração hormonal. Algumas realmente são, né? Se for uma questão hormonal, a gente consegue diagnosticar, tanto pelas queixas da paciente, como pela dosagem hormonal, e tratar mais facilmente, né? Do que algumas outras causas aí que são um pouquinho mais, que precisa de um cuidado, de uma atenção maior, de um tempo, às vezes, para ser trabalhado. E então, é só para deixar bem claro, não é só questão hormonal, né? As causas da diminuição da libido, a diminuição do desejo sexual é multifatorial, né? Tem questões psicológicas, tem questões hormonais, sim, tem questões físicas, né? Tem muitos outros problemas de saúde que pode acarretar. Uso de algumas medicações. Eu acho também que está sendo comum essa queixa, né, em pacientes jovens, porque quando a gente fala a questão do baixo libido, a gente tem a impressão, né, que é só pacientes que já entraram na menopausa e não. Hoje eu recebo muito no consultório pacientes na faixa etária de 30 anos que tem essa queixa, que não tem desejo sexual, não tem vontade, né, de ter relação com o marido, não sente prazer durante a relação, né, e não sabe o que fazer. E aí, muitas vezes, as próprias pacientes ligam a questão hormonal, mas como você falou, né, pode ter causa multifatorial e tem várias outras possibilidades que precisam ser trabalhadas. Eu acho que mesmo, às vezes, que está relacionada à questão hormonal, né, tem outras coisas que também precisam ser trabalhadas, inclusive a parte psicológica. O que você acha? Exatamente. Não, concordo totalmente. E assim, também parte psicológica, mas mesmo levando na parte da questão física mesmo, do nosso organismo, da nossa saúde, não adianta a gente deixar o hormônio, por exemplo, a testosterona lá em cima, e não tá tratando a causa, né, do problema.
pacientes jovens, a principal queixa, o principal problema entre as pacientes jovens é o uso de anticoncepcional oral, principalmente oral, né? Mas o uso de anticoncepcional, ele bloqueia a testosterona e diminui muito ela. Então, assim, você dosa a testosterona de paciente que devia estar lá em cima, paciente super jovem, e está aparecendo com paciente pós-menopausa. E aí, E se você não... hoje o uso de anticoncepcional ele começa cada vez mais cedo, né? Cada vez Muitas mais vezes cedo. começa na fase da adolescência. Então a paciente já chega para a gente assim, faz 10 anos que eu uso anticoncepcional oral. Então essa foi uma das perguntas que eu recebi, inclusive na caixinha de perguntas, se o uso de anticoncepcional teria relação com a baixa libido. Então tem. Totalmente. Assim, é uma das principais causas de diminuição de libido em pacientes jovens, né? E se não adianta eu dar a testosterona, ele bloqueia a testosterona, mas se eu vou lá e dou testosterona e não tiro anticoncepcional, eu não estou resolvendo o problema dela. Eu preciso orientar muito bem essa paciente, ela precisa entender por que ela está tirando anticoncepcional, né? Por que ela está trocando anticoncepcional comprimido, o anticoncepcional oral, por um DIU de cobre, por exemplo, para o uso de preservativo. Por que eu estou fazendo essa troca? Por que eu estou orientando isso para ela? Então, a gente explica, muito importante ela entender tudo esse processo. Ela sai super feliz com a troca, o resultado é muito bom sempre. Se a gente precisar fazer uma dose, precisar repor algum hormônio, a gente repõe, mas principalmente a retirada da causa do problema, né? Na grande Gente, maioria vocês das se vezes... identificam. Tem gente que usa anticoncepcional oral aí há muito tempo e ainda não teve, né? Não teve essa questão de trocar, porque às vezes as pessoas acham que não existe outra opção, né? Que é só o anticoncepcional oral. Então, existem muitas opções e a gente está aqui para, né, oferecer essas opções, melhores opções para os pacientes. Então, em alguns momentos da vida, a baixa da testosterona, a alteração da libido por baixa da testosterona é muito comum e é normal que é no pós-parto, né? Então, assim, um pós-parto imediato tem uma queda hormonal muito grande, então vai ter bloqueio de testosterona. Paciente que está amamentando, a prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite materno, ele bloqueia a testosterona, então já tem pós-parto, tem amamentação. Então, nesse período, a paciente precisa entender, né, perceber o momento que ela está vivendo, aproveitar de uma outra forma, porque realmente a libido vai estar ruim, a vagina vai estar ressecada por deficiência de estrogênio, a testosterona vai estar baixa. Então, assim, é um momento que ela vai aproveitar o bebê e, passando tudo isso, a gente pode fazer essa reposição hormonal e tentar melhorar de uma outra forma. Mas esse momento é natural que se tenha diminuição de libido, né? Esse momento E de falando bem a pós-menopausa. verdade, né, Flávia? Sexo tem que estar ligado a prazer, né? Falando assim, com todas as letras. Não pode estar ligado à obrigação, não pode estar ligado à dor, não pode estar ligado a sofrimento, tem que estar ligado a prazer. Então, eu acho uma queixa super importante, né? E por isso que eu trouxe aqui. Muitas pessoas têm vergonha de conversar sobre o assunto. Tem mulheres, gente, que há anos não sentem prazer durante a relação e por vergonha, às vezes, de abordar esse assunto, de ir ao médico, né? Não modificam esse cenário. Então, por isso que eu resolvi logo fazer uma live sobre o assunto, para ver que tem várias causas. Aí nós citamos a questão do... Exatamente, a questão do anticoncepcional, mas existem outros medicamentos também, né, Flávia, que podem causar baixa libido, inclusive medicamento para emagrecer também é um deles. Então, isso é importante avaliar com o médico. Na questão quando a gente pega o exame, que tem um desequilíbrio hormonal, Flávia, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a reposição hormonal, se tem melhora do quadro, se a gente pode estar fazendo isso para paciente. Sim. Pacientes jovens, paciente com 35, 40 anos e que tem uma deficiência da testosterona, por exemplo, e ainda não está na menopausa, e a gente vai repor só esse hormônio da testosterona, a partir dessa dosagem, a gente vai tentar, claro, identificar a causa, né? Paciente usa antidepressivo, paciente usa anticoncepcional, paciente usa remédios indutores do sono, tarja preta, tem uma qualidade do sono boa, ela dorme, ela descansa, acorda descansada. Então, assim,
como a gente falou, é multifatorial. A gente precisa identificar a causa, porque não adianta eu só lá repor hormônio. Mas se eu conseguir corrigir, se eu conseguir tirar essa medicação que está causando, se eu conseguir dar um equilibrado na paciente, eu vou conseguir fazer essa reposição e vai ter uma ótima resposta. Na grande maioria das vezes, a resposta é muito boa. E eu acho que às vezes também tem um certo preconceito com a questão da reposição hormonal, né? O que as pessoas não sabem é que a reposição hormonal, quando bem indicada, né, e bem feita, os benefícios são enormes, né? As pessoas ligam a reposição hormonal a câncer, enfim. Por isso a importância de fazer com o médico e por isso também a importância do acompanhamento. E quanto bem feita, tem bons resultados. O que você acha, Flávia? Já tem estudos aí, muitos estudos, falando do benefício da reposição hormonal, principalmente para paciente pós-menopausa e na transição, na perimenopausa, porque é um período muito, muito difícil para elas, assim, tem muita coisa acontecendo junto, né? Tem um ganho de peso, tem a questão da libido, aparecem os sintomas relacionados à menopausa, que são escalosão, insônia, irritação maior. Então já tem um problema ali com o parceiro. E aí é muita coisa para ser trabalhado nessa fase. Mas a resposta da paciente, desde que ela entenda o momento o que está acontecendo com ela naquele momento, e ela é bem orientada, né? Falta um pouco de informação e a gente é responsável por isso também, de tentar esclarecer. Hoje, com o Instagram, com as redes sociais, isso acaba ficando mais fácil. Tem um monte de paciente que vem, que pergunta, que tira dúvida, a gente tenta esclarecer isso por aqui também. Mas se esclarecer isso para a paciente, ela sai segura. E eu acho, e assim, a gente tem não vai fazer hormônio via oral, que tem muitos efeitos colaterais, a gente vai fazer uma via segura, uma dose segura, uma dose parecida com o que o ovário dela produzia. Então não vai ser nada que vai trazer nenhum prejuízo, só vai trazer benefício e melhorar a qualidade de vida do paciente, além de prevenir algumas doenças que ela pode ter lá na frente, como osteoporose, algumas doenças relacionadas ao envelhecimento. Eu acho super importante, então, a gente, né, citar isso e quebrar esse preconceito sobre a reposição hormonal, né? Que quando bem indicada, né, isso é super importante, acompanhada por um profissional, reposição hormonal é vida, é importante, previne doenças, né? E traz qualidade de vida para a mulher. Eu queria falar um pouco também, queria que você falasse sobre o chip, né? Que é uma grande dúvida, é uma grande questão e atua também nessa parte do libido. Apesar de não ser uma indicação para tal, né? Assim, só de maneira isolada. Aí você poderia falar um pouquinho sobre o chip de gestrinoma? Sim, então esse implantezinho de gestrinona é um hormônio derivado da testosterona. Então ele tem efeito androgênico e ele aumenta a testosterona, né? Principalmente a testosterona que está agindo ali no nosso corpo. Então ele aumenta a testosterona livre. Se você dosar a testosterona total, vai estar normal, mas a testosterona livre vai estar aumentadinha. Então vai trazer esse benefício, além de outros, além de outros benefícios, aumento da libido, aumento de disposição de uma forma geral. Bacana. E tem alguma contraindicação, Flávia, o uso do chip? Tem algumas contraindicações, né? Paciente que já tem histórico de trombose, que tem histórico de câncer de mama, algumas pacientes que já têm algumas doenças relacionadas ao aumento da testosterona, que nem a SOP, ela precisa estar muito bem compensada se a gente optar por esse implante de gestrinona. Então, a gente realmente não usa para isso, mas é um dos benefícios e que leva, às vezes, a paciente a procurar esse tipo de, no caso, anticoncepção ou terapia hormonal. No caso da terapia hormonal, a gente associa com outros hormônios, mas a anticoncepção geralmente é usada isolado, e aí tem alguns... Além da gestrinona, né, pode ter outros hormônios, né? A gente pode colocar outras coisas no chip. Então, ele já vem um implantezinho pronto, né? O implante é uma via de administração subcutânea, na verdade, e dentro desses implantes eu tenho implante de estrogênio, testosterona e gestrinona, são os mais usados na reposição hormonal. Então, eu associo, na verdade. Bacana.
Então, aí vocês veem que tem várias possibilidades, né, da questão, quando a gente identifica aí o desequilíbrio hormonal através dos exames, que a gente pode usar, que é aliado também à questão, né, do baixo libido. Mas eu acho assim que nada adianta também se a gente não tratar a parte psicológica, né? Tem mulher que não se conhece, né? A mulher precisa conhecer de qual forma ela sente prazer. Então é importante se conhecer, conhecer o próprio corpo. Muitas mulheres têm vergonha e isso é uma coisa extremamente importante, porque se você não sabe o que te dá prazer, né? Como que você vai orientar ali seu parceiro, né, para ter um bom momento ali com você? Porque o homem, gente, ele muitas vezes, vamos falar a verdade, eles têm que ser orientados, né? Vocês concordam ou não? Exatamente, os meninos estão falando que é muito importante a mulher se tocar, a mulher ver o que ela gosta mais, né? Então, essa parte é extremamente importante, porque mulher não é igual ao homem. O homem, ele pisca ali, ele já tem vontade. Mulher, não, né? Exatamente. O homem é muito estímulo visual, né? E a gente, comparando o nível de testosterona e a facilidade que o homem tem para excitação, a testosterona do homem é 10 a 30 vezes mais do que a da mulher. Então, é muito difícil fazer acompanhar, né, o pique do parceiro em relação à testosterona. Então, a gente precisa também usar algumas outras armas aí para ajudar nessa satisfação, né? Que é o que a gente busca, nessa satisfação da parte sexual, que precisa realmente ser muito muito trabalhada, né? Às vezes com a gente mesmo. Sempre teve esse tabu em relação à masturbação feminina, a conhecer ao prazer, né? A mulher sentir o orgasmo. Nunca se foi falado muito nisso. E a gente precisa tá esclarecendo aí, dando informação para essas pacientes, porque é uma necessidade, né? Eu acho que a partir do momento que a mulher se conhece, sabe o que ela quer, ela não vai ter problemas, ela vai ter a condição de realmente orientar, de conversar, ter essa liberdade também com o parceiro, ter uma confiança no parceiro, esse vínculo, né? É muito importante. Outra coisa que eu acho é que a mulher precisa de romance, né? Ela precisa namorar, então tem outras coisas que são importantes. Teve uma paciente minha um tempo atrás que ela falou assim: eu sempre pergunto sobre o libido durante a consulta, né? Porque como a gente trabalha com qualidade de vida, não tem como não abordar esse assunto, né? Exatamente. E ela falou assim: doutora, eu tenho relação com meu marido toda terça-feira à noite, uma vez na semana. Então, você vê que é uma coisa de planejada, tem data marcada, hora marcada. Eu falo, gente, mulher não acontece desse jeito, né? Não. Então, eu acho que o lugar é importante. Você colocar uma música, talvez, um jantar antes. Claro que nem sempre a gente tem essas possibilidades, mas a mulher ela precisa criar um clima, né? Até para surgir a questão do tesão, do desejo, né? Que eu acho que se cria na mulher antes mesmo da própria relação sexual acontecer. E aí, meninas, o que vocês acham? Mulher tem que ter clima ou não tem que ter clima? Acho que a mulher precisa ser trabalhada o dia inteiro, né? Se você assim tem o que estimula, né? Qual que é a sua fantasia sexual? O que você pensa? O que você imagina? O que você espera para esse momento? E assim criar esse clima, né? Precisa criar um clima. Às vezes a gente está cansado. Tem muitas mulheres que têm filhos e precisa levar na escola, e é uma correria o dia inteiro, e acaba não acha que não sobra tempo, mas a gente precisa organizar a rotina, né? É uma coisa que a gente busca trabalhar esse equilíbrio aí na nossa vida, parte emocional, no trabalho, em casa, então assim, com os filhos, é muita coisa para estar equilibradinha aí, para dar tempo de fazer tudo e fazer bem, né? Então, exatamente. É muito importante gerenciar estresse. Eu acho que o estresse, né? Assim, o estresse e a correria do dia a dia talvez seja uma das queixas comuns também que eu encontro no consultório, e acho que tem relação direta também com a baixa libido, né? Porque você pensa que a pessoa já chega em casa super cansada, né? E ela não quer mais nada, ela só quer dormir. Então, a importância de se organizar, de tirar um tempo para si, de ter esses momentos como esse, né, para despertar a vontade aí de ficar com o parceiro ou a parceira, enfim, acho super importante.
Muito importante. Nem sempre, ou nem todo mundo, e nem todo momento, a gente consegue fazer uma viagem romântica, né? Mas a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. Faz um jantar, deixa as crianças com a babá, com a sogra, com a mãe, né? Mas faça Exatamente. alguma coisa, precisa Gente, melhorar isso. Cada um com as suas áreas. Eu acho que vale tudo. A gente precisa muito, né, que isso melhore, que isso esteja bem. A gente tem as nossas limitações, nunca vai estar 100%, mas a gente busca isso, sempre melhorar, cada dia. eu vou dar uma tarefa para as mulheres, viu? Eu quero que elas, depois da live, elas abram a gaveta aí de lingerie e vejam se tem uma lingerie bonita, uma camisola bonita, porque a mulher, gente, ela precisa se sentir desejada, ela precisa se sentir bonita, porque senão cria a insegurança na hora da relação, e aí é difícil a mulher ter prazer, é difícil a mulher, né, chegar ao orgasmo. Inclusive, a Flávia fez um post super interessante sobre orgasmo, né? Hoje, sobre orgasmo. Gente, olha só que coincidência, a gente estava em sintonia, né? Porque a gente combinou essa live ontem, falamos ontem, e já estava programado esse post, e foi bem, assim, foi muita coincidência, mas achei que foi, assim, já um sinalzinho de que a gente estava precisando mesmo tratar mais esse assunto, buscar mais, né? A mulher moderna hoje é multitarefas, assim, então a gente precisa gerenciar isso para tentar melhorar isso. E a sexualidade, assim, é um assunto que eu acho que de agora para frente a gente precisa sempre estar pontuando, sempre precisa estar buscando informações novas, tentando ajudar. Acho que nós que somos profissionais da saúde temos essa missão aí. Eu estou firme. Eu acho que cada dia mais nessa busca aí, eu acho que como mulher, acho que me ajuda muito como profissional e ajuda meus pacientes. E às vezes você fala assim, das queixas, tem umas que já chega e fala direto. Outras rodeia a consulta inteira e no finalzinho, ou, né, faz uma história tremenda, assim, para chegar naquele assunto ali. E para falar que não está legal, que está insatisfeita e chora. Então é sofrido, eu acho que é uma coisa que realmente tem essa necessidade de estar buscando. Eu tenho uma coisa comigo, assim, com as minhas pacientes que vão no meu consultório. Gente, eu preciso resolver o problema da paciente. Eu peço para ela voltar 1001 vezes, se for preciso. Eu gasto 1, 2 horas com ela no consultório, mas eu quero entender e eu quero que ela me entenda, né? Qual que é a orientação que eu estou dando para ela e como que a gente vai seguir nessa busca para melhorar a qualidade de vida dela. Então, eu acho que eu levo isso muito a sério. E uma das coisas é essa. Eu preciso, às vezes, conversar muito. Uma paciente que sente dor na relação, uma paciente... Então, eu preciso muito conversar com ela para ela entender o que está acontecendo e como que ela pode melhorar isso. Verdade. E eu acho que a solução, né, que é o grande objetivo dessa live hoje, é saber as causas, mas saber também o que fazer. Né? Não vem dentro de um potinho, não é um potinho que a gente entrega para a paciente, porque muitas vezes a gente entra com a reposição hormonal, né? Seja ela, enfim, de diferentes formas que ela pode acontecer, e a paciente não tem resposta. Né? Já aconteceu isso com você, Flávia, no consultório? Ela faz a reposição e aí ela fala, doutora, não melhorou, não senti que teve melhora. Mas por quê, gente? Se ela não trabalhar essas outras coisas, né? Questão de se conhecer melhor, questão de trabalhar essa questão de romance, de namorar autoestima, né? Se sentir bem, se sentir bonita. Não é questão só estética, eu acho que é coisa da cabeça, né? Tem gente que sempre tá super bem, que a autoestima é lá em cima, e outras pessoas que olha para ela, esteticamente são lindas e que estão insatisfeitas. Então, não envolve só o corpo, envolve mente, sim, envolve a parte hormonal, sim. A autoestima é uma coisa que precisa ser trabalhada sempre, né? E tudo isso que a gente conversou é muito importante, então... E às vezes a gente não tem resposta da parte hormonal, mas toda terapia hormonal que a gente faz, a gente precisa orientar muitas outras coisas para o paciente, principalmente mudança de estilo de vida. Não tem uma paciente que não sai do meu consultório, que eu não oriente dieta, que eu não oriente atividade física, porque não vai adiantar eu repor hormônio se o corpo dela estiver totalmente desequilibrado, não vai fazer o efeito que ela espera. Às vezes ela vai fazer um investimento, vai fazer, vou usar gestrinona, vou usar isso, vou usar testosterona, vai fazer um investimento, não vai ter resultado nem em parte estética,
nem na parte das queixas que ela sente. Então, assim, precisa atividade física? Precisa. Precisa alimentação balanceada? Precisa. Não tem outra forma, gente. Não tem como dar certo. Principalmente os pacientes pós-menopausa. Então, assim, é uma época que tem muita coisa para ser ajustada. Então, o primeiro passo é esse, é mudança de estilo de vida. Exatamente, achei engraçado da Rai falando aqui. Aliás, Rai, eu tô adorando seus comentários, viu? Ó, um brinde a você. Que a beleza física não é o poder na cama, né? E não é mesmo. Né? Tem outras coisas, muitas outras coisas envolvidas aí. E uma coisa também que eu acho super interessante é descobrir novas coisas, né? Às vezes você tá aí há 10 anos de relacionamento, né? E outras coisas são sempre interessantes de testar. Eu tô falando isso, gente, que esses dias eu cheguei no trabalho e as meninas estavam olhando uns brinquedinhos para usar durante a relação. Eu achei super interessante. Então, eu acho que é super válido se for para, né, aumentar o prazer, se for para melhorar a relação com você, com seu marido, acho super válido tentar. O que você acha, Flávia? Eu acho que é isso aí, gente. Ser curiosa, isso mesmo. Cada um tem suas fantasias. Eu acho que precisa usar isso, né? De uma forma positiva, com curiosidade sim, buscando outras coisas, buscando alternativas. Eu acho que tudo é válido, né? E isso ajuda no estímulo. A gente sabe que o clitóris, às vezes a gente não fala muito, a pessoa não se conhece e acaba falando assim, mas eu tenho relação, eu não tenho um orgasmo, por exemplo. O clitóris com a penetração, ele não é estimulado. Então, às vezes precisa ser estimulado de uma outra forma. Então, ou por masturbação, ou por sexo oral, ou com alguns objetos, né? Com cuidado aí de não introduzir qualquer coisa da vagina, pelo amor de Deus. Mas não posso esquecer que estou falando que é ginecologista, né? Com certeza. Vamos devagar, mas vamos com cuidado, com orientação. Eu acho que é isso, gente. Tudo válido. Acho que tem que brincar, né? É uma coisa que a gente precisa estar à vontade. Tudo que te deixa à vontade é válido. Então, assim, tem que usar a criatividade. Eu concordo também. E eu acho também a abertura também com o parceiro, né? Porque tem muita gente que nessa hora tem uma falta de intimidade, não tem liberdade de conversar. Então, eu acho essa abertura também muito válida. A Eugênia está contando aí, está dando uma dica, olhos, né? Para estimular. Muito bem, valeu a dica aí, Eugênia. Exatamente. Hoje existe uma infinidade de coisas. Então, eu acho que da mesma forma que a causa da baixa libido não é só uma coisa isolada, né? Muitas vezes aí envolve, multifatorial, envolve várias coisas. Então, a gente viu aí que doenças podem causar a baixa libido, obesidade, inclusive, em homem e mulher, tá? Doenças cardíacas, neurológicas. Se eu esquecer alguma coisa, você me fala, Flávia, tá? O uso de medicação, o hipotireoidismo, pode causar baixa libido. Anticoncepcional, antidepressivo, ansiolítico, medicamento para emagrecer, pode estar ligada, né, à baixa libido também. Amamentação, pós-parto, menopausa, tá? Tudo isso influencia. Alguma coisa que eu esqueci, Flávia? Acho que é isso, tudo isso, né? Tudo isso, mas principalmente também a parte não hormonal, né? A questão da timidez, a questão da falta do autoconhecimento, né? Daquilo que te dá prazer, a questão de não importar em criar um clima, né? Às vezes um ambiente agradável, uma música, uma lingerie faz toda a diferença. A questão de não se sentir desejada, né? É uma coisa que a mulher tem que trabalhar, porque para a mágica acontecer, vamos fazer assim, ela precisa se sentir desejada nesse momento. Então, o que eu quero mais que vocês entendam, que por mais que vocês vão procurar isso num consultório, né, isso não vem guardado no potinho. Claro que existem, me perguntaram, existem manipulados? Dá para fazer a reposição hormonal? Sim, existem manipulados, dá para fazer a reposição hormonal, mas, gente, só isso, de forma isolada, não é o suficiente. O que você acha, Flávia? Exatamente, Gabi, é isso aí.
A gente não pode só repor hormônio e esperar que ele faça um milagre, né? Se a gente fizesse isso, se a gente tivesse esse poder, seria muito fácil resolver os problemas aí. Mesmo os problemas que são ligados só à alteração hormonal, ela precisa de um monte de outras coisas para o hormônio ter um bom aproveitamento, para agir de uma maneira correta no nosso organismo. Então, precisa muita coisa ser ajustada antes de se fazer reposição hormonal. Muita. Mais do E eu que se achei imagina, né? Uma excelente, coisa que a gente não faz, não vai conseguir passar tudo isso daqui, mas aos poucos a gente vai dando essas dicas, inclusive a gente vai deixando aí nosso Instagram à disposição, o que tiver de dúvidas. Eu recebi algumas perguntas relacionadas ao pós-parto. Por que o pós-parto diminui a libido? Por que o período de amamentação diminui a libido? Porque tem bloqueio direto da testosterona. Da testosterona, no pós-parto dos outros hormônios também, mas da testosterona principalmente, e principalmente para quem faz amamentação. Então, é um período que vai passar, tem que ter um pouquinho de paciência. É um período que a atenção da mãe está mais direcionada para o bebê, mas vai passar e vai voltar ao normal. Se precisar de uma ajuda, a gente orienta todos esses cuidados que a gente fez agora. No pós-parto, às vezes a mãe tem tanto cuidado com o bebê que esquece, às vezes, do cuidado com ela, né? verdade. No pós-parto, e às vezes muito depois ainda, né? Em vários casos, né? A gente deixa de viver um relacionamento para ser só mãe. Isso é muito recorrente, eu vejo muito isso acontecer. E mesmo nesse momento que a causa está ligada à questão hormonal, ainda tem a questão da autoestima, ainda tem a questão do cansaço, do estresse, noite de sono mal dormida. Então, é muita coisa, né? Então, a gente precisa lembrar disso e tirar um tempinho para a gente se cuidar também nessa fase. Ir no salão arrumar uma unha, arrumar o cabelo, deixar um pouquinho ali com alguém de confiança, o bebê, e descansar no momento, para também aproveitar, mesmo que seja mais difícil nessa fase, mas né, tem possibilidades de passar por essa fase com mais facilidade e com menos prejuízos nessa parte da relação sexual com o marido. Excelente. Gente, a questão também me perguntaram como que a gente identifica a questão hormonal, né? Através de exames, né? Que a gente faz a anamnese do paciente, solicita o exame e aí a gente parte para o tratamento. Eu achei super ótimo também da gente ter quebrado esse preconceito da reposição hormonal, né? Então, hoje existem várias possibilidades, tem a testosterona que a gente pode fazer tópica, né? A Fórmula Ativa até está trazendo um aparelho novo agora para produzir essas testosteronas, que é legal. Tem trabalho, é uma absorção muito boa e muito segura, então a gente fica muito tranquila. Mando minhas pacientes para a Tainá e a gente tem uma resposta muito boa nessa questão de hormônios tópicos. Muito legal. Tem uma dica aí da Mariana. E a questão do implante também, né, Flávia? Tá vindo com tudo aí, a questão do implante de gestrinona, tem que ser bem indicado, né? Mas, assim, os benefícios são muitos. Essa questão do libido atua bastante na questão do libido. Tem também alguns... Você quer falar um pouquinho mais do implante? Que eu acho que ele causa tanta curiosidade, né? Que é chamado o famoso implante da beleza, mas que, na verdade, não é isso, né? Não. Então, assim, ele foi conhecido, né, por esses efeitos relacionados a ganho de massa muscular, como o chip da beleza. A gente tenta de mudar isso aí, tirar essa fama, porque quando a paciente chega no consultório, a gente precisa desconstruir essa ideia, né? E ela acaba saindo frustrada do consultório. Mas como assim, né? Eu achei que ia sair com o chip aqui e ia resolver meus problemas. Só que não tem como, a gente não consegue fazer isso. A gente tem um cuidado, tem um critério para fazer essa indicação da parte do implante, porque tem alguns efeitos colaterais e algumas contraindicações. Ele é muito bom, além para fazer anticoncepção, ele dá uma disposição legal, a gente consegue trabalhar o dia inteiro, a gente consegue, nessa rotina nossa de corrida, dar conta do recado o dia inteiro e ainda fazer uma atividade física. Mas não é só isso, né? Junto com ele eu vou precisar de atividade física, preciso de estímulo muscular para me ter massa muscular, eu preciso queimar minha gordura para me juntar massa muscular com uma gordura localizada. Então eu preciso ter uma boa alimentação. Então ele sozinho não vai fazer
não vai fazer nenhum Algumas pessoas me perguntaram sobre efeito colateral, da espinha, né? Enfim, eu falo, gente, mexer com hormônio, né? Tudo é possível e cada organismo vai responder de algum jeito. O que você acha em relação a isso? Sim, ele tem alguns efeitos colaterais, como esse efeito androgênico, ele tem tanto os efeitos bons, como ganho de massa muscular, mas o efeito androgênico também causa muita oleosidade de pele, né? Ele aumenta a testosterona, pode ter oleosidade de pele. Quem tem problemas com pele oleosa, quem já tem pele oleosa, pode aumentar a oleosidade de pele, couro cabeludo, causando acne e queda de cabelo, né? Que é duas coisas que incomodam muito a mulher. Então, mas a gente tem como também tentar intervir um pouco com manipulados, né? Para sim, a gente tem tentar umas diminuir esses medicações, efeitos. a gente tem umas formulazinhas para melhorar esses efeitos, para tratar isso. Mas tem que ser prescrito realmente com muito cuidado e eu sempre oriento bem esses pacientes, porque senão, ao invés da beleza, elas vão, né, vão acabar se frustrando mesmo, porque pode ter alguns efeitos indesejados aí. Mas a grande maioria a gente compensa e vai muito bem. Uhum. Então, perguntando aqui, Flávia, a questão do DIU de cobre, né? Eu queria usar o de praia. Se o DIU de cobre é melhor, o que você acha? Eles têm efeito bem parecidos. O DIU de prata, na verdade, é associado com o cobre. E a vantagem dele em relação ao DIU de cobre sozinho é que ele causa um pouco menos de cólicas menstruais. Né? O DIU de cobre tem algumas pacientes que nos primeiros meses de inserção ela tem cólica. E aí acaba, como é um corpo estranho ali dentro do útero, o útero acaba contraindo as fibras musculares e pode causar cólica. Nos primeiros meses, depois tende a passar. E o de prata ele tem menos esse efeito. Mas os dois não tem nenhuma alteração hormonal, um custo razoável e longa duração. A gente tem tido um bom resultado. Paciente que às vezes a gente precisa tirar o anticoncepcional oral e colocar esse outro método não hormonal de longa duração e tem uma resposta muito boa, assim. Só de tirar o anticoncepcional hormonal, ela já muda totalmente de disposição, libido, assim, melhora bastante. Flávia, eu, assim, por causa da minha área, né, eu peguei um certo preconceito com, com anticoncepcional oral, né? Você acha que ainda é muito indicado, muito utilizado? Porque eu vejo, assim, que às vezes tem uma quantidade de malefícios, né, que sobrepõe os benefícios. E hoje a gente tem tanta opção, né, de contracepção. O que você acha? Olha, eu prescrevo muito pouco, né? Tudo tem a sua indicação, né? Tem algumas pacientes que acabam tendo mais benefícios que malefícios do que efeitos ruins, então a gente acaba prescrevendo. Mas na rotina, no dia a dia, é outra coisa que eu oriento. O paciente não sai do meu consultório sem eu falar. Vamos estudar um outro método, vamos tentar tirar esse anticoncepcional que está há muito tempo. Tem essas possibilidades, dá uma pensada. Eu quero ter filho ano que vem, beleza, fica com seu anticoncepcional. Eu nem vou ter filho ou daqui 10 anos. Pelo amor de Deus, a gente não vai manter isso de jeito nenhum. Então, primeira orientação é tirar anticoncepcional oral. Aí alguém fez uma pergunta, mas e o DIU de cobre? O DIU hormonal, o Mirena, né? Como que ele funciona? O DIU hormonal, ele é bem melhor do que o anticoncepcional oral, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma vantagem em relação, uma diferença, na verdade, a principal diferença entre o DIU de cobre é que ele bloqueia a menstruação. Então, alguns pacientes dão preferência para ele. Só que ele também interfere na libido de uma forma mais branda. Né? E os outros efeitos dele, como não tem passagem pelo fígado, não precisa tomar uma dose alta de hormônio como anticoncepcional oral, a ação dele é local, só no útero, e tem uma ação e tem um efeito bem menos em relação à libido. Então, também acaba diminuindo um pouquinho. A gente consegue associar o DIU de cobre com reposição hormonal, por exemplo, com implante de testosterona ou com implante de gestrinona. Mas ele é melhor do que o anticoncepcional oral, sem dúvida, muito melhor. Então, entre ele e o anticoncepcional oral, a gente acaba ficando com Mirena. Gente, tá acabando aqui o nosso tempo, tá? Só vou dar uma resumida aqui.
Flávia, me ajude no que a gente conversou hoje. Então, se baixa libido é uma das queixas, primeiro procure uma orientação profissional, porque isso tem jeito, né? Então, durante a anamnese, o médico vai identificar qual que é a causa dessa baixa libido, né? Pode ser hormonal, pode ser algum medicamento que você esteja usando há muito tempo, pode ser alguma doença que você tenha, e ele vai pedir exames, né? Se for a questão hormonal, tem como a gente trabalhar com reposição hormonal, tem vários benefícios, tem várias formas da gente fazer isso, né, Flávia? E sempre lembrando que não são só essas causas, né? Nós temos também as causas não hormonais, que devem ser trabalhadas sim. Lembrando que a mudança do estilo de vida, a gente acha às vezes que é mimimi, que é balela, que não tem interferência sim, gente. Então, uma pessoa sedentária, né? Uma pessoa que se alimenta mal, que não faz atividade física, interfere sim na questão do libido. Então, a mudança do estilo de vida é sempre indicada. E principalmente aí, eu acho que fica a dica para vocês, que é uma coisa que só depende de vocês, é se conhecer, né? Conhecer o que te dá prazer, né? Conhecer seu próprio corpo, a questão desse autoconhecimento ainda é um tabu para a mulher, e isso não deve acontecer, porque nós mulheres merecemos sim sentir prazer, né? Tá imposta isso na nossa qualidade de vida. A questão também do romance, de se sentir desejada. Então, isso é extremamente importante. Ter intimidade com o parceiro, conversar com ele, né? Acho também uma questão importante. Tentar novas coisas, novas possibilidades. Hoje aí tem várias coisas que podem ser, que a gente pode tentar criar um clima deram algumas bacana. dicas aí, as meninas entraram e ajudaram nas dicas. Né? Usar, né? Qual que é a sua fantasia sexual? O que te excita? O que chama atenção para o sexo? O que te dá vontade de fazer sexo? Então, assim, é um vídeo, é uma imagem, é uma foto, né? Você vai trabalhar nisso, é um brinquedo, é uma conversa com o parceiro, é uma música, é um ambiente. Vamos trabalhar nisso, eu acho que é uma coisa que tem que investir nessa autoestima, no autoconhecimento. É muita coisa para ser trabalhada. Então, estuda, leia, procura profissionais informados, atualizados, da sua confiança, e não mudando o estilo de vida, praticando atividade física, você vai ter muito mais energia para tudo, para trabalhar, para cuidar dos filhos, mas também para o sexo. Então, gente, não tem outro caminho. O caminho é esse, tá? Mudar alguns hábitos, melhorar alguns hábitos, e não tem erro. Gente, Flávia, eu queria te agradecer muito pela presença, pelo bate-papo. Nós estamos aí há quase uma hora conversando, né? Queria agradecer muito a presença de todo mundo que esteve aqui. A gente teve aí mais de 80 pessoas na live, foi muito bacana, todo mundo interagindo, isso que eu acho o melhor, né? Eu falo assim, que nossa rotina já é tão séria, né, Flávia? No dia a dia, a gente trabalha o dia inteiro, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de família. Então, eu queria que esse momento fosse um momento de descontração. Claro que a gente oferecesse conteúdo, mas de forma leve. Eu acho que a gente está chegando aí a esse objetivo, tá? Quem ainda ficou com dúvida, pode mandar, né, no direct para mim e para a Flávia, que a gente vai respondendo vocês, tá bom? Estamos aí à disposição. Eu que agradeço muito o convite, fico muito honrada pela confiança, muito feliz de estar aqui podendo contribuir um pouquinho. Eu acho que a gente acaba aprendendo juntas, né? Eu aprendo todo dia alguma coisa com os meus pacientes, aprendo com os meus colegas. Então, estou aprendendo com você. Eu acho que mexi um pouquinho no Instagram, estou tentando melhorar algumas coisas, porque é uma pessoa que eu acho que trabalha muito bem com isso, com informações, com ajuda para os pacientes. Eu busco cada dia correr um pouquinho, organizar a minha rotina para tentar também passar um pouquinho de informação. Então, eu fico feliz que a gente pode estar aqui nesse momento ajudando e contribuindo um pouquinho com os nossos pacientes, com as nossas amigas. Maravilhoso, maravilhoso, Flávio. O importante é a gente começar e é isso que a gente está fazendo. E vamos ter outras oportunidades, vai ser sucesso, tá? Um beijão para vocês. Vocês têm um compromisso comigo e com a Flávia, que é colocar em prática tudo que nós falamos aqui, né? Exatamente. E lembra que um dos segredos é a constância, e depois vocês dão um retorno para a gente se as coisas melhoraram, se valeu a pena a live, tá bom? Obrigada, meninas. Todas as mensagens de carinho estou acompanhando aqui.
Eu fico feliz com o resultado, fico feliz com vocês gostaram e aproveitaram um pouquinho com a gente. Um beijo grande. Então tá, gente. Beijo, beijo. Boa noite.